Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, a gente tem aqui o Jing Liren, o dragão chinês, contra Magnus Carlsen no Champions Chess Tour 2021. Estávamos com saudades do Jing Liren, né? Faz tempo que a gente não vê uma partida dele. E aqui, enfim, o Jing Liren nessa 13ª rodada já aqui, não tá fazendo um bom torneio, ele perdeu quase todas as partidas, não é nem que ele foi empatando, não, ele perdeu realmente quase todas as partidas. Depois, ao final da partida, eu vou mostrar a classificação, pelo menos no parcial. E vamos dar uma olhada nessa partida então contra o Magnus Carlsen aqui, que está indo muito bem no torneio. O Jing Liren abriu com o peão da dama, D4, cavalo F6 pelo Carlsen, C4, E6 pelo Carlsen, e agora cavalo em F3. A6, cavalo C3, e aqui o Magnus Carlsen faz bispo B4, cravando aí o cavalo em C3. Bispo G5 pelo Jing Liren, cravando o cavalo, e agora H6 atacando o bispo. Bispo em H4, B6, o Magnus Carlsen vai querer desenvolver o outro bispo de casas claras em fianqueto. E3, agora bispo B7, bispo D3. E aqui, desenvolvimento padrão, desenvolvimento normal. O Magnus Carlsen segue aqui com bispo por C3, abdicando aí do par dos bispos, né? Então um bispo trocando pelo cavalo, B por C3 e agora D6 simplesmente pelo Carlsen, uma formação bem sólida, até aparentemente defensiva, né? Aqui o Jing Liren segue com o roque, temos cavalo de bem D7, cavalo D2, manobrando aí o cavalo, e agora G5 pelo Magnus Carlsen, iniciando um ataque aí na ala do rei, bispo G3, H5, vindo com tudo aí o Magnus Carlsen, querendo prender aqui o bispo, a ameaça é H4, o Jing Liren segue com H3, temos H4, bispo H2, e agora o Magnus Carlsen tem alguns lances aí, algumas possibilidades, né? Os jogadores mais sólidos talvez fizessem dama E7 para dar um grande roque, ou até torre G8 preparando o G4. O Magnus Carlsen vai direto aqui com o G4 nessa posição. Temos H para o G4 e agora H3, uma ideia interessante, tentando abrir toda a posição aí. G3 aqui pelo Jing Liren, um lance bastante corajoso, porque agora o seu bispo virou um peão, né? Virou um peão grande aqui em H2, é o termo que a gente fala. E aqui, enfim, é difícil de achar um lance agora também para o Magnus Carlsen. Uma ideia bastante interessante aqui seria bispo G2 também, colocar esse bispo aqui seria bacana, né? Torre 1, torre G8 seria uma possibilidade aqui, torre 1, torre G8 seria uma possibilidade de seguir na partida. Mas o Magnus Carlsen joga diretamente com torre G8 e agora F3 aqui pelo Jing Liren. O problema todo, né, desse lance de torre G8 é que F3 agora bota granito aqui, fecha a diagonal do bispo, né? Então talvez bispo G2 antes seguido de torre G8 fosse um pouco melhor. E aqui a posição aparentemente sólida para o Jing Liren, né? Essa peãozada aqui, olha isso, quanto peão junto, nunca vi um negócio desse. 2, 4, 6, 7 peões em 4 colunas, que interessante. A partida seguiu com dama E7, 2, 4, 5 colunas na verdade, perdão. Dama em E7, agora E4 aqui pelo Jing Liren, grande roque e agora torre F2. Temos cavalo em H7, manobrando, A4, o Jing Liren vai tentando um ataque na ala da dama, A5 pelo Magnus Carlsen, agora torre B1, torre de D em E8 e cavalo em F1. O Jing Liren vai manobrando com cuidado aí as peças, bastante sólido, tem bastante peão aí para proteger, né? F5 pelo Carlsen, E por F5, E por F5, bispo por F5, então Magnus Carlsen aqui gambita mais um peão na tentativa de abrir linhas, aí se a gente fizer uma conta rápida, o Jing Liren tem 7 peões contra 4 aqui do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o cavalo G5, o Carlsen vem vindo para o ataque e agora C5, um lance interessante aqui do Jing Liren, tentando abrir aí a posição, rei B8 agora pelo Magnus Carlsen e aqui C por B6. Cavalo por B6 e D5, olha que legal, o Jing Liren devolvendo aí material, né? Na verdade não está devolvendo, porque uma dessas duas peças vai ficar cravada assim que a outra sair daí, né? Então na verdade parece que as pretas têm duas peças defendendo, mas só tem uma, porque qualquer outra que sair a dama captura mesmo e a outra peça vai estar automaticamente cravada, né? Interessante aqui esse lance do Jing Liren. O Carlsen segue com o bispo em A6, mas agora dama D4, ameaçando todo tipo de sacrifícios e ataques maravilhosos aqui em B6. Temos rei A7 protegendo mais uma vez em B6 e agora F4. O Jing Liren vai avançando com esses peões a mais. Cavalo em E4 pelo Carlsen atacando a torre. Agora a torre em E1, cravando o cavalo. E olha só para onde é que vai esse cavalo.
não vai mais, né? Ele tá atacado aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, ele tem apenas 2 defesas e não dá para trazer mais nenhuma defesa aqui pro cavalo, né? Então realmente aqui vai perder peça o Magnus Carlsen. A situação tá complicada pro campeão mundial e aqui então ele decide realmente entregar a dama e pelo menos capturar algumas peças. A partida segue com cavalo por F2 capturando uma torre, torre por E7, torre por E7, rei por F2 capturando o cavalo. Então aqui o Magnus Carlsen não tem tanta compensação aqui pela dama, né? Vamos falar assim, 2 torres existem pela dama e aqui tem bispo-cavalo contra 2 bispos e um cavalo, sem contar que o Ding Liren tem peões a mais e peões passados. Não tá fácil aqui não pro Carlsen, ele segue com torre 2 cheque. Esse é o momento crítico aqui da posição, né? Muitos jogadores fariam rei G1 aqui e aí você condena o bispo à escravidão para sempre, sem contar que tá vindo torre G2 seguido de bispo por F1, dando bastante contra-jogo, né? Por exemplo, o rei G1, torre G2 cheque, rei H1, bispo por F1, daria bastante contra-jogo aqui pro Magnus Carlsen. O Ding Liren não permite isso, faz a coisa certa, rei F3, a partida agora segue com torre de G em E8 e aqui simplesmente bispo D3 pelo Ding Liren, atacando a torre, atacando o bispo, propondo trocas. Temos bispo por D3, dama por D3, torre G2, aparentemente um lance assim bem intimidador, mas na verdade esse lance não está fazendo tanta coisa. O Ding Liren segue simplesmente aqui com G5, dando uma casa de fuga para o rei e avançando com o peão passado. E nessa posição, meus amigos, é raro ouvir isso, mas o Magnus Carlsen abandona aí a partida, né? Uma belíssima vitória aqui do Ding Liren, não perdoou as imprecisões de abertura do Magnus Carlsen, uns gambitos duvidosos, né? E aqui então o Ding Liren foi pra cima mesmo e castigou, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, depois a gente volta para entender aqui, vamos lá. Bom, 98,2% de precisão, Ding Liren estava inspirado aqui contra o campeão mundial e pegou o Magnus Carlsen num dia meio desleixado aqui, 86,6% de precisão, não é a precisão que a gente está acostumado a ver aqui pro Magnus Carlsen, né? Vamos voltar lá no tabuleiro. Bom, primeira coisa, abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né? Vai jogar o quê aqui? Vou jogar as outras torres aqui, vou dar checkmate aí nesse... Não tem checkmate, né? Aqui até pra trás. Vamos trocar aqui essa dama, eu vou avançar com essa peãozada aqui, acabou a festa, né? Então não tem realmente o que jogar, né? Agora, vamos ver onde é que o Carlsen perdeu a mão. Tem aqui talvez bispo G2 primeiro, como a gente comentou, torre 1 e aí sim torre G8. Tem um jogo interessante aqui, pelo menos com mais chances aqui de ataque para o Carlsen, né? Esse bispo incomoda demais, protegido por H3, né? Fica tirando casas aqui do rei. Qualquer cavalo aqui depois defendido pode trazer problemas, dar checkmate e tudo mais. E o bispo de casas escuras não joga, então tudo bem, poderia seguir com F3, enfim, o jogo vai embora, né? Agora, o ponto todo mesmo foi o lance rei B8 aqui, né? Esse lance foi bem passivo realmente. Aqui talvez um lance como D por C5 pudesse trazer mais chances de luta aí para o Magnus Carlsen. Depois de, por exemplo, D por C5, né, existe um ataque aqui em cima do cavalo, poderia seguir com torre de G em F8. E aqui, enfim, o que vai jogar aqui? As pretas estão ameaçando o cavalo por F3 aqui, que seria um lance bem forte, né? Vai jogar o que, por exemplo, aqui, dama por D7, vamos trocar peça. Dama por D7, cheque, dama por D7, bispo por D7, cheque, rei por D7, cavalo D2, trazendo mais uma proteção para F3, mas é muito ataque em F3, né? Poderia seguir bispo por F3, cavalo por F3, torre por F3, e aqui C por B6, por exemplo, torre por F2, rei por F2, cavalo E4, cheque, rei G1 e C por B6, com uma posição aí com... talvez uma leve vantagem para as negras, por conta aqui desse bispo que não joga por enquanto, mas isso aí vai ser resolvido em breve. A gente pode dizer uma posição equilibrada aí, né, com chances para os dois lados. Então, nesse momento aqui foi o erro fatal do Magnus Carlsen, rei B8. Aqui se ele captura o peão ainda da luta. Agora, é meio contraditório, né? Você fala assim, o lance que sobrevive mais é o lance que abre toda a posição para o Ding Liren. E o lance rei B8, que é um lance defensivo, esse é ruim. É meio contraditório, né? Então, claro, foi isso que aconteceu na partida, mas como a gente sabe no xadrez, cada posição é uma posição e nem tudo que parece é no xadrez, né? Às vezes parece uma coisa, mas você calculando é outra, por isso a importância do cálculo, né? O cálculo, às vezes a intuição não basta, né? Você tem que aliar a intuição ali ao cálculo, os dois têm que estar na mesma direção. Ou só o cálculo sem a intuição é manco, só a intuição sem o cálculo também é manco. Os dois têm que estar sempre na mesma direção. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.
xadrez.